Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e eu tenho tanta alegria em poder servir você nesta manhã, repartindo contigo o maná do amanhecer. Em um tempo de tantas incertezas, temos nos voltado para Deus com uma pergunta: qual é a estratégia? Nessa manhã eu te ofereço mais uma poderosa chave espiritual. A estratégia é: Deus é a sua garantia. Ele é a sua herança. Eu leio a Bíblia em Números, capítulo 18, verso 20, que diz: Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Nessa linda manhã, Deus deseja falar ao coração de um povo sem herança física, sem grandes fundos de reserva. Estou falando de pessoas que trabalham muito, porém com outras motivações. Eu sou encantado com o coração e com as motivações de Arão, sua família, bem como os levitas. Eles caminhavam sob o mesmo sol com todos os israelitas. Eles andavam nos mesmos desertos, mas os israelitas, de um modo em geral, caminhavam debaixo de uma promessa, uma terra produtiva, próspera. Essa promessa alimentava aqueles caminhantes que estavam vindo da escravidão. Nós teremos a nossa terra. Mas para a tribo de Levi era diferente. Eles vão andar no mesmo deserto, vão sentir o mesmo sol. A diferença é que eles não receberiam nenhuma terra como herança física. Meu Deus, qual será a garantia deles? O que esses peregrinos receberão de herança? Deus diz: Eu sou a herança de vocês. Eu serei a garantia de vocês. Os amigos dos seus filhos terão terras, mas vocês não prometam terras aos seus filhos. Talvez um filho adolescente perguntasse: Mas pai, qual é a nossa herança? Qual é a nossa parte? Meu filho, minha filha, Deus é a nossa herança. Ele jamais vai nos desamparar. Nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Todos nós sabemos que precisamos de garantias e nesse mundo capitalista, tantas horas, a nossa garantia é aquilo que temos de garantias físicas. Extratos bancários, comprovações de renda, documentos de propriedades. E não há nada de errado nisso, pois a bênção de Deus gera isso na vida das pessoas. Mas eu quero falar ao coração de muitas pessoas que, por razões diversas, não têm essas garantias. Talvez seja por um pacto ministerial ou por viver uma vida mais em favor dos outros do que de si mesmo. Tem gente tão generosa que nunca conseguiu ajuntar nada. São pessoas que sempre tiveram pouco e sempre repartiram tudo o que tiveram. Elas nunca guardaram nada. Talvez imprevistos da vida retiraram de você essas garantias físicas. Existem pessoas que possuem bons fundos de reserva que serviriam de garantia por anos. Mas e quem não tem fundo de reserva? Qual será a sua garantia? No tempo do rei Acabe, em Israel, houve uma grande seca que perdurou por 3 anos e meio. Como o rei tinha bons fundos de reserva, neste período certamente não faltou comida na casa do rei e nem dos profetas de encomenda que comiam pelos corredores do palácio. Acabe era a garantia deles. Mas havia lá um profeta, um homem de Deus, que não tinha o rei Acabe como garantia. Estou falando do profeta Elias. E agora, com essa seca, quem será a garantia desse homem sem fundo de reserva? Quer a resposta? Deus será a sua garantia. Deus vai usar corvos, Ele vai usar pobres, Ele vai usar anjos. Essa seca não matará esse profeta. Deus é a sua garantia.
Naquelas terras tinha também uma viúva muito pobre que vivia com seu filho. Seu coração estava disposto a confiar em Deus. Quem será a garantia dessa viúva pobre que não tem fundo de reserva? Deus será a sua garantia. Sabe, eu sou encantado com o cuidado que Deus tem com viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. E nessa manhã Deus veio falar ao coração daqueles que não têm fundo de reserva. Quando Elias pediu para aquela viúva pobre um copo com água e um pedaço de bolo, ela quis saber das suas garantias. E ele respondeu: o Deus de Israel. Veja, não era o rei de Israel, porque os reis vêm e vão, nascem e morrem. Ele diz: o Deus de Israel não vai deixar a farinha da sua panela se acabar. Enquanto você dorme a cada noite, ele vai repor o azeite da sua botija. Minha senhora, eu sou um pobre profeta, mas Deus é a minha garantia. A senhora é uma pobre viúva, mas Deus pode ser a sua garantia. Bem, você pode até não ter muito dinheiro no banco, mas Deus pode ser a sua garantia. Outra coisa, aquilo que serve de garantia para comprar uma fazenda não serve de garantia para ser feliz. Não serve de garantia para ter um casamento e uma família feliz. Tem períodos nessa vida em que precisamos mais do que capital financeiro ou capital intelectual. Nós precisamos do favor e da bênção de Deus. Nessa manhã, o Espírito de Deus está falando com você que não tem um expressivo fundo de reservas no banco. Se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus é a sua garantia. Se alguém por aí perguntar qual é a sua garantia, responda apenas: Deus é a minha garantia. Sabe qual é a estratégia de hoje? Deus é a nossa garantia. Que Deus abençoe a farinha da sua panela e o azeite da sua botija. Deus abençoe a sua casa com a bênção da saúde e da alegria. Esse é o maná do amanhecer dessa linda manhã.